Imagine, um homem está sozinho numa cafeteria. Os outros giram telas buscando validação de estranhos. Casais tiram selfies. Grupos fofocam. Solitários navegam em aplicativos como se o toque fosse salvação. Mas ele está com fones ouvindo filosofia, enquanto todos entorpecem a mente com TikTok. Ele é diferente. Não implora, não foge, não busca. Está inteiro. E por isso é o mais perigoso daquela sala. Por quê? Porque um homem em paz com o próprio silêncio, que não depende de curtidas ou companhia, aterroriza o mundo carente. Ele não precisa ser distraído, não precisa ser aceito. Ele pensa, ele sente, ele está desperto. E isso, meu amigo, é subversivo. É o tipo de presença que desnuda o excesso, que revela o desespero alheio, que incomoda simplesmente por existir sem esforço. O homem que não busca espelhos desorganiza todos que vivem de reflexo. A mentira social sobre a solidão. A estrutura inteira da vida moderna existe para alimentar sua carência. Cada anúncio, rede, guru e app vive de uma premissa. Você é metade. Ache sua alma gêmea. Crie conexões. Você precisa da tribo. Mas e se isso for uma farsa? E se o homem pleno em si mesmo for um risco ao sistema que só funciona enquanto você duvida de si? Enquanto você busca fora o que só poderia ser plantado por dentro? Rotulam esse homem de estranho, frio, antissocial. Mas não é vazio. É integridade. É presença densa. Não ausência de afeto. A sociedade não teme o carente. Teme o inteiro. Teme o que não mendiga a atenção. O que não precisa ser salvo. O que já se encontrou. Ele não quer plateia. Não quer confete. Não quer palco. Quer silêncio. Chão firme e olhos que veem, não os que projetam. Marco Aurélio, senhor de impérios, escrevia à noite. Toda crueldade brota da fraqueza. Tinha tudo, mas buscava a si. E Nietzsche, que enfrentou a própria loucura para nos entregar lucidez, o indivíduo sempre teve que lutar contra a tribo. Quando ele vence, não sobra culpa, sobra grandeza, porque a liberdade assusta os que vivem da dependência, e a presença de um homem livre quebra as algemas que os outros nem sabiam estar usando. Ambos descobriram o segredo que assusta a sociedade. Quem encara seus próprios pensamentos sem fugir, pensa por si. E quem pensa por si é perigoso, não porque ataca, mas porque escapa. Escapa da narrativa dominante, escapa da manipulação previsível, escapa do script invisível que a maioria segue sem perceber. Pensar por si é heresia num mundo que vende aceitação como verdade. A psicologia do solitário perigoso. Vamos ser brutais. O que acontece na mente de quem escolhe a solitude sobre a aprovação? Primeiro, quebrou o vício da validação. Enquanto os outros caçam curtidas e dopamina, ele cultiva algo inviolável, respeito próprio, alheio a métricas. Ele não precisa ser visto, ele já se vê. Segundo, aprendeu a suportar o desconforto. A maioria não aguenta 5 minutos de silêncio. Por quê? Porque o silêncio mostra quem você é. E poucos gostam do que encontram. Mas ele enfrentou seus demônios. Conversou consigo às 3 horas da manhã. Caiu, levantou, encarou e saiu mais forte. Não mais distraído, mas alinhado. Não mais acelerado, mas presente. Terceiro, não pode ser manipulado. Se não precisa de aprovação, não teme rejeição. Se não precisa de aplauso, não se vende. Se não precisa de pertencimento, não se cala. Ele não negocia princípios para evitar o desconforto. Ele não troca silêncio por barulho só para não se sentir estranho. Ele sustenta o vazio e o preenche com sentido, não com distração. Ele é o tipo de homem que assusta, não por força, mas por clareza. Marco Aurélio e a força da solidão. Toda noite ele escrevia, não para os outros, para si. Disciplina do desejo. Treinava o espírito como quem afia uma espada. O que desejei que não era necessário? O que temi fora do meu controle? Onde busquei aprovação em troca dos meus valores? Ele se treinava para ver. E ver é libertação. Quando você examina suas motivações, sua sombra, seus vazios, a manipulação social perde poder. As máscaras caem. Os jogos cansam. Você se torna perigoso porque não se distrai. E não distrair-se hoje é uma forma de insurreição. Nietzsche foi além.
O verdadeiro perigoso não herda valores, cria os próprios. A maioria vive segundo códigos herdados, da família, da cultura, da tribo. Nunca questionam, nunca escolhem. Mas o solitário perigoso pergunta: por que acredito nisso? Quem se beneficia da minha crença? E é aí que tudo muda. Ele deixa de ser previsível, deixa de ser domesticável, passa a viver com um propósito que ninguém ditou. Ele vira ponto fora da curva, um erro no sistema, um eco ancestral no meio do ruído moderno. Por que acredito nisso? Quem lucra se eu continuar acreditando? E se eu tivesse que escolher do zero? É aí que tudo treme. Pensar por si mesmo é sair do script, é deixar de ser previsível, é deixar de ser controlável, é deixar de ser um bom consumidor que compra o que mandam, vota como mandam, vive como mandam. Pensar é sabotagem no teatro da conformidade. Quem pensa escolhe, quem escolhe quebra o ciclo. A epidemia moderna, solidão versus solitude. Hora de sermos cruéis com a verdade. Solidão é fome, é a sensação de estar incompleto, implorando por alguém que preencha um buraco que nem sabe nomear. É a ânsia de ser visto, a ilusão de que outro salvará. Solitude é banquete, é o estado de estar inteiro, em paz consigo, presente no silêncio. É a ausência de ruído interno. A sociedade deturpa essa diferença porque ganha com a confusão. O solitário é um cliente. Compra para se anestesiar. Busca nas vitrines o amor que não encontra em si. Já quem ama a solitude não compra, não distrai, pensa. E pensar é um ato perigoso. Solitude é ameaça porque corta a dependência. E todo sistema que vive de carência treme diante de quem não precisa. Os 4 pilares da solidão perigosa. Após estudar Marco Aurélio e Nietzsche, identifiquei os traços do homem que se tornou incontrolável. Primeiro, honestidade radical. Ele não se poupa, enfrenta seus medos sem anestesia, nomeia suas carências sem mentira. Isso o torna afiado. Ele detecta a manipulação no ar, lê intenções, enxerga através da pose, sabe quando estão vendendo conforto disfarçado de verdade e não compra. Segundo, independência. Criou seu próprio código, não copiou o dos outros. Sua moral não vem de livros ou doutrinas, vem do atrito com a realidade. Por isso, não é submisso à culpa, não é movido por vergonha. Faz o certo, mesmo que o mundo chame de errado. Ele sabe que ser íntegro dói mais do que ser aceito, e aceita a dor. Terceiro, autossuficiência emocional. Ele não depende de aplauso, afeto ou pertencimento para existir. Domina sua química, regula sua raiva, sua euforia, sua dor. É a própria fonte da sua força. Por isso, é imune à chantagem emocional. Se o amor vier, ele acolhe. Se faltar, ele permanece. Quarto, coragem intelectual. Ele pensa onde os outros recuam, questiona onde os outros ajoelham. Ele vai até onde a verdade leva, mesmo que doa. Isso o torna perigoso. Não pode ser calado. Vai falar o que ninguém quer ouvir e vai sustentar o olhar. Ele não busca paz com o mundo, busca guerra com a ilusão e vence porque não desvia. Eles são perigosos porque não se dobram, porque dizem o que ninguém ousa, mesmo que custe tudo, porque sustentam a própria presença como espada, porque não precisam de permissão para existir, porque já voltaram do próprio exílio. O preço de ser perigoso. Não fantasie, este caminho cobra caro. Você será mal interpretado, chamado de arrogante, frio, estranho. Vão tratar sua solitude como enfermidade. Vão tentar te curar com distrações, com convites vazios, com urgências alheias disfarçadas de afeto. Haverá isolamento, não solidão, isolamento. A sensação de viver em outro nível de consciência. Como se sua presença revelasse um desconforto que ninguém quer nomear. Alguns amigos vão sumir, familiares vão se incomodar. Você sentirá a pressão para voltar ao rebanho, mais sociável, mais comum. Menos você. Vão querer que você se dilua, que se acomode, que sorria mais e questione menos. Mas sorrir demais é, às vezes, a linguagem dos que se perderam de si. Mas atenção, o custo da conformidade é mais alto. O preço de se dobrar é sua alma. E quem entrega a alma em troca de pertencimento nunca mais volta inteiro. Cada concessão sem sentido cava um pouco mais o buraco do autoabandono.
E um dia, você acorda sem voz, só eco dos outros. Por que a sociedade teme os autossuficientes? Econômico. A economia vive da sua insatisfação. O autossuficiente não compra o que não precisa. Ele é um péssimo consumidor. Não se impressiona com vitrines. Não confunde brilho com valor. A publicidade morre diante da integridade. Social. As hierarquias precisam de quem mendiga status. Se você não liga para isso, não pode ser controlado. Torna-se imprevisível. E o imprevisível é incontrolável. O homem que não se curva ao aplauso não dança conforme o teatro da aceitação. Político. Democracias frágeis dependem de massas manipuláveis. Quem pensa por si não é massa. É pedra. É ponto de atrito. É aquele que não repete slogans, formula perguntas. Psicológico. Sua liberdade denuncia a prisão dos outros. Sua paz revela o caos alheio. Sua independência escancara a dependência deles. E ninguém gosta de ver no outro a liberdade que não teve coragem de construir. Sua presença vira espelho. E espelhos quebram egos frágeis. Como se tornar perigoso do jeito certo? Transforme solitude em disciplina. Não em negação. Não em fuga. Mas em rito. Comece pequeno. 10 minutos por dia sozinho. Sem tela. Sem ruído. Apenas você. Olhe para dentro até que o barulho abaixe. Depois, aumente. Sinta o incômodo sem escapar. Atenção sem anestesia. É nesse campo que a alma volta a respirar. Adote o ritual noturno de Marco Aurélio. Revise o dia. O que você buscou que não precisava? Onde cedeu para agradar? Onde se traiu por medo de parecer duro demais? Escreva. Nomeie. Corte. Questione suas crenças, uma por uma. Quem te ensinou isso? Por quê? Quem lucra se você continuar acreditando? E o que muda se você deixar de acreditar? Construa seu código. O mundo tem gritos demais. Aprenda-se a escutar o seu silêncio. E nesse silêncio, lapide sua espada. Imagine. Um homem está sozinho numa cafeteria. Os outros giram telas buscando validação de estranhos. Casais tiram selfies. Grupos fofocam. Solitários navegam em aplicativos como se o toque fosse salvação. Mas ele está com fones ouvindo filosofia, enquanto todos entorpecem a mente com TikTok. Ele é diferente. Não implora, não foge, não busca. Está inteiro. E por isso é o mais perigoso daquela sala. Por quê? Porque um homem em paz com o próprio silêncio, que não depende de curtidas ou companhia, aterroriza o mundo carente. Ele não precisa ser distraído, não precisa ser aceito. Ele pensa, ele sente, ele está desperto. E isso, meu amigo, é subversivo. É o tipo de presença que desnuda o excesso, que revela o desespero alheio, que incomoda simplesmente por existir sem esforço. O homem que não busca espelhos desorganiza todos que vivem de reflexo. A mentira social sobre a solidão. A estrutura inteira da vida moderna existe para alimentar sua carência. Cada anúncio, rede, guru e app vive de uma premissa. Você é metade. Ache sua alma gêmea. Crie conexões. Você precisa da tribo. Mas e se isso for uma farsa? E se o homem pleno em si mesmo for um risco ao sistema que só funciona enquanto você duvida de si? Enquanto você busca fora o que só poderia ser plantado por dentro? Rotulam esse homem de estranho, frio, antissocial. Mas não é vazio. É integridade. É presença densa. Não ausência de afeto. A sociedade não teme o carente. Teme o inteiro. Teme o que não mendiga a atenção. O que não precisa ser salvo. O que já se encontrou. Ele não quer plateia. Não quer confete. Não quer palco. Quer silêncio. Chão firme e olhos que veem, não os que projetam. Marco Aurélio, senhor de impérios, escrevia à noite. Toda crueldade brota da fraqueza. Tinha tudo, mas buscava a si. E Nietzsche, que enfrentou a própria loucura para nos entregar lucidez, o indivíduo sempre teve que lutar contra a tribo. Quando ele vence, não sobra culpa, sobra grandeza, porque a liberdade assusta os que vivem da dependência, e a presença de um homem livre quebra as algemas que os outros nem sabiam estar usando.